Pessoal, se a gente for entender então um pouquinho do conceito de planejamento estratégico, a gente vai ver que o planejamento é um processo sistêmico para tomada de decisão. Quando eu falo a palavra processo, eu sei que é uma coisa que começa, mas não termina. Se a gente for pensar na palavra processo, eu naturalmente tenho que pensar junto numa espiral. A hora que eu dei início, é a partir dali que eu farei melhorias contínuas dentro da minha empresa, em todas as áreas que eu tiver que trabalhar nela, tá? O foco da minha tomada de decisão, logicamente, não será o que eu vou fazer lá na frente, mas é sim como é que eu vou preparar a minha empresa hoje para que eu consiga suprir ou minimamente atender as incertezas que vão chegar no futuro. A minha palavra de ordem é informação, como sempre, a gente já sabe disso, né? Qualquer pessoa, viu, gente? Não precisa ter um CNPJ para precisar de informação, não. A nossa vida pessoal, ela também precisa ser pautada em informação. As nossas decisões são muito mais acertadas quando a gente tem conhecimento mínimo do que nos espera ali na frente, né? Então, quanto mais informação a gente tiver, melhor é o nosso desempenho para dentro, tanto para o pessoal quanto para o profissional. Daí a importância da gente ficar lá em cima naquela pirâmide um bom tempo, porque é só lá em cima que a gente consegue ter a informação ampla do que está rolando lá fora, do que eu posso trazer para cá e do comportamento de dentro, tá bom? Então, olha só, para a gente fazer o planejamento, logicamente, né, eu preciso então conhecer todas as minhas fortalezas e todas as minhas fraquezas. Eu preciso estar de olho para saber o que eu preciso melhorar e o que eu já tenho de bom para oferecer para o mercado, tá bom? Passando aí para o slide 5, eu vou dizer para vocês um pouquinho o que é benefício de planejamento estratégico, né? O que a gente ganha. Primeiro, todos os nossos projetos vão ser direcionados para um objetivo comum. Todos os nossos projetos vão estar direcionados para o resultado da empresa e não direcionados para o que eu acho melhor, ou para que o meu sócio acha melhor, ou porque qualquer uma das outras pessoas que está ali naquele ambiente acha melhor. As organizações ficam e as pessoas passam. A ideia é que esse CNPJ tenha uma identidade. A gente precisa compreender que a empresa não pode fazer o que eu acho ou o que o meu outro sócio acha. Ela precisa fazer o que é muito bom para ela em cima do meu resultado esperado e não de qualquer resultado. Se vocês se lembram do treinamento anterior, a gente aqui está trabalhando para construir um resultado que a gente constrói, que a gente busca todos os dias. Nós não estamos aqui para ter um resultado qualquer que eu alcançar. Eu vou trabalhar todos os dias em cima de um resultado que eu estabeleci que será o melhor para esse CNPJ, para que ele tenha vida longa, para que ele consiga sobreviver às intempéries que o mercado proporciona. Então, quando eu falo que as ações serão direcionadas para a empresa, eu preciso ter planejado alguma coisa. Porque se eu não planejei nada, aí, se eu não alcançar nada, não tem importância também, porque eu também não estava esperando nada. Então, é fundamental que a gente tenha o resultado esperado. E aí, para a gente ter um resultado esperado, a gente só espera alguma coisa se a gente planejou antes, né? Daí a nossa questão, tá bom? Pessoal, os investimentos serão melhor direcionados, a gente não vai gastar dinheiro à toa, a gente vai perder. Quando a gente fala de investimento, a gente está falando que a gente não vai perder dinheiro,
que a gente não vai perder tempo, que a gente não vai perder mão de obra trabalhando em coisas que não vão nos levar a lado nenhum. Esses esforços todos vão melhorar e vão viabilizar a nossa eficiência para que a gente finalmente esteja, então, pelo menos lado a lado com a nossa concorrência. A gente vai ter condição de criar diferenciais competitivos para que a gente consiga ter visão clara de oportunidades e alcance aí a lucratividade que a gente espera. Uma empresa, ela nasceu somente para ganhar dinheiro? Aliás, eu estou aqui hoje no auge, né? Porque hoje eu mesmo pergunto e eu mesmo respondo. Então, isso para uma mulher é a realização, porque a gente pode falar sozinha, perguntando e respondendo tudo que a gente quiser. Estou no céu hoje. Ninguém colocou nenhuma perguntinha aqui do lado. Tá todo mundo aí vendo? Não tem nenhuma perguntinha aqui. A Dani está escrevendo alguma coisa aqui. A Elisa não está conseguindo entrar. O Dani, por favor, você conversa com a... Vamos ver o que está vindo aqui. Eu não estou conseguindo ler a última linha do chat. Ah, verdade. Aqui, desculpa, Fábio. Só para retomar aqui, Dani, por favor, pede para a Ângela ajudar a Elisa. Tá bom? Perfeito. Perfeito, Fábio, que elas não possuem um lema e um objetivo, e sim a empresa visa lucro. Ok. Pessoal, pode ser que uma empresa não vise somente lucro. Uma empresa também pode visar outras coisas, mas necessariamente o lucro tem que ser uma delas. Necessariamente a gente precisa de dinheiro até quase para fazer boa ação, porque infelizmente, pelo menos antes da pandemia, né, a gente não conseguia nem comprar uma cesta básica se a gente não tivesse dinheiro para isso. Então, se a gente também visa lucro, se o nosso resultado esperado também é dinheiro e ele precisa estar dentro das nossas necessidades, né, a serem atingidas, a gente precisa ter minimamente processos construídos, minimamente organização dentro das nossas ações, descrições de tarefas, descrições de função, departamentos minimamente desenvolvidos e divididos. Ah, mas eu sou sozinho na minha empresa. Eu e mais um. Gente, a gente vai fazer um organograma, a gente vai estabelecer todas as ações que precisam ser construídas, e mesmo que seja uma pessoa só, essa pessoa toda hora vai trocar de chapéu e toda hora ela vai fazer coisas diferentes dentro desse cenário. Mas necessariamente essa ou essas pessoas precisam estar caminhando entre o operacional, o tático e o estratégico, por menos pessoas que sejam, tá? Vai ter hora que eu vou ter que sentar para fazer uma planilha, mas também vai ter hora que eu vou ter que ir lá negociar com o meu fornecedor um prazo de pagamento do que eu comprei antes de saber de tudo isso que ia acontecer, né? Às vezes a gente pode não gostar muito de uma coisa ou de outra, mas é necessário. E aí é assim que a gente constrói o resultado, tá bom? A gente tem uma perguntinha, né? Ok, Jéssica falou que o objetivo é faturar, é ter retorno financeiro, e eu concordo que um dos macro objetivos é esse, sim, porque a concorrência está aí. Se a gente não consegue ganhar dinheiro, a gente não consegue ficar em pé. E aí, muitas vezes, a gente perde o nosso lugar dentro desse mercado. A gente pode ter até uma ótima ideia, a gente pode ter muitas coisas boas acontecendo, mas se a gente não consegue se sustentar financeiramente, a gente não consegue permanecer, né? E aí, a gente tem um desafio diário,
que é como é que a gente vai conseguir subir e descer essa pirâmide todo dia e toda hora para fazer o operacional, para fazer o tático e para fazer o estratégico. A gente precisa minimamente de organização, né? E aí, ó, como é que a gente faz isso? Pessoal, tem um slidezinho aí que conta pra gente que a gente precisa, para fazer um planejamento estratégico que dê resultado efetivo, a gente precisa responder 5 perguntas. A gente precisa entender essas 5 questões aqui. A primeira é como que a gente conduz o nosso negócio, em que momento a empresa está, até onde eu quero chegar, o que eu tenho que fazer para chegar lá e como é que eu sei que eu cheguei. Então, para a gente responder essas 5 perguntas, existe um diagramazinho até muito bonitinho aqui, que é o que a gente vai trabalhar agora, que é o próximo. E aí eu gostaria que vocês escrevessem para mim só um ok se vocês estão acompanhando e todo mundo está dentro do slide 8, que agora é importante que vocês olhem o slide para a gente conversar sobre ele. Vocês podem, por favor, me dar um ok aqui? Vocês estão olhando o slide junto comigo? Vou dar um minutinho só para vocês se organizarem, tá bom? Legal. Pessoal, essas 5 perguntinhas, ok, todos. Desculpa que eu não prestei atenção. A Adélia chegou? A Adélia conseguiu entrar? Dani, depois dá uma olhadinha, por favor, se a Adélia conseguiu chegar. Ok. Pessoal, vamos dar uma olhadinha nesse slide 8 aqui, para a gente ver como é que a gente vai responder essas 5 perguntas, né? Primeira pergunta, como é que a gente conduz o nosso negócio, né? Como é que a gente vai levar isso para frente? Primeira coisa de tudo para responder essa pergunta, entender qual é o negócio que eu tenho na mão, né? Depois, saber qual é a minha missão e depois saber qual é a minha visão. Isso é entender o modelo de negócio que a gente construiu e saber exatamente qual foi a dor do mercado que ele veio curar. Nós vamos ver uma por uma, tá bom? Mas só vamos passar as 5 aqui para a gente ter uma ideia geral do nosso cronogramazinho aqui. Depois, a hora que a gente sabe exatamente qual é o negócio que a gente tem na mão, a gente vai saber onde que a gente está. Esse negócio está inserido em qual ambiente? Quais são as oportunidades, quais são as ameaças, quais são os meus pontos fortes e os meus pontos de melhoria para que o meu negócio, que eu acabei de definir qual é, consiga florescer, né, dentro desse ambiente. O que pode me ajudar e o que pode me atrapalhar. A terceira pergunta, onde que eu quero chegar? Como que eu sei isso, gente? Para onde que eu vou? A hora que eu defino quais são os meus objetivos e quais são as minhas metas, eu traço o caminho que eu estou seguindo. E aí eu já tenho que olhar lá na frente para saber aí, respondendo a 4ª pergunta, como é que eu consigo chegar lá, né? Se eu tenho, por exemplo, um objetivo para alcançar daqui a 4 anos, como é que eu vou me comportar ao longo... Bom dia, Adélia. Bom dia. Que bom que deu certo, né? Eu preciso, então, a partir do meu objetivo, eu preciso saber quais são todas as ações que eu preciso construir, qual será o meu comportamento desejado, para onde é que eu tenho que levar a minha equipe ao longo desse tempo, para que daqui a 4 anos eu tenha alcançado esse objetivo que eu estou esperando. E, finalmente, aí a nossa 5ª pergunta, né, que a gente vai responder, como que eu sei que eu cheguei lá?
Como é que eu sei que eu já posso colher algum fruto e como é que eu sei que eu já posso estabelecer novos objetivos, né? Que tipo de controle eu tenho que fazer ao longo desse tempo para ir medindo o meu esforço, para saber aonde que eu preciso me concentrar mais, aonde que eu tenho que colocar mais recurso, tanto de pessoas quanto de dinheiro e de tempo, e como é que eu sei que eu já posso traçar novos planos, né? Então, a partir de agora, a gente vai entender como é que a gente vai responder essas 5 perguntas desse nosso slide aqui. E aí, esse treinamento, ele teria 4 horas de duração, né? A gente está fazendo as 2 etapas juntas hoje, porque juntos, presencialmente, a gente iria minimamente construir esses conceitos juntos. Nós não vamos ter a oportunidade de construir juntos, porque eu andei pensando, se eu der 15 minutos para vocês, como daria se estivéssemos todos juntos? Se vocês ficarem 15 minutos sozinhos para construir isso, sendo que pessoas da mesma empresa também vão estar separadas, eu acho que a gente vai dispersar o grupo. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ter um calendário aqui de construção. Cada uma dessas perguntas, ao final nós vamos combinar isso. Cada uma dessas perguntas vai ser respondida por cada empresa. E, Marcelo, a Ângela vai entrar em contato com você, tá bom? E aí, Dani e Ângela, por favor, vejam se conseguem ajudar o Marcelo lá. Nós vamos responder cada uma dessas perguntas, cada empresa vai fazer, cada empresa vai construir, e a gente então vai trabalhar esse conceito com cada empresa individualmente até que essa construção esteja completa, tá bom? Não dá pra gente fazer hoje aqui por vídeo, não. Então, vamos caminhando aqui, ó, mais um pouquinho, e vamos olhar o nosso próximo slide, né, pra gente começar então a responder a primeira pergunta, que é a definição do negócio. Trata-se então de entender o principal benefício que o meu cliente está esperando. A hora que o meu cliente compra alguma coisa de mim, ele necessariamente não está comprando aquilo ali que eu estou vendendo. Ele pode estar comprando algumas soluções que ele está achando que o meu serviço vai oferecer para ele, né? Então, olha só, quando o meu cliente compra, né, por que é estratégico eu entender, né, o meu negócio? Quando ele compra, ele não compra exatamente ou o produto ou o serviço que ele está levando para casa. Ele está comprando o benefício que o meu produto ou o meu serviço está levando para ele. Então, a gente precisa conhecer muito bem a dor que o meu cliente está sentindo, para que a gente consiga, então, a partir de focar efetivamente no meu diferencial competitivo, eu faça a orientação adequada para o investimento, para o marketing, para o treinamento, para a orientação do meu posicionamento estratégico, para buscar ajuda de pessoas que eu não tenho dentro da minha empresa, mas que eu posso contratar para oferecer determinado serviço. Só um minutinho aqui. Ok, estabilizou para o Fábio, beleza, obrigada. E aí, eu tenho que entender o meu negócio, principalmente para conquistar mercado e para criar mercado. Se eu sei efetivamente o que eu ofereço, eu sei exatamente a quem esse produto vai poder atender. E aí eu preciso, novamente, olhar para dentro da minha empresa. Eu não sei se todo mundo já estava conosco quando a gente comentou que vale hoje muito a pena a gente aproveitar esse momento, né, e olhar para dentro para definir e minimizar nossos pontos de melhoria. É hora de fazer aquilo tudo que a gente não faz porque a gente reclama porque nunca dá tempo, né? Ah, não está feito por quê? Nossa, porque eu tive 18 reuniões, porque eu conversei com 174 clientes, porque eu fiz 96 visitas presenciais. Agora, a gente nem gasta mais tempo com transporte, né?
Então, hoje, a gente precisa necessariamente separar um tempinho para olhar da porta para dentro, tá bom? A gente muitas vezes não faz isso porque dá um trabalho danado e a gente sempre deixa as coisas um pouquinho mais chatas para fazer depois. Mas é a hora de criar o diferencial. Quem fizer as coisas chatas primeiro, sai na frente a hora que tudo estiver novamente dentro dos eixos, tá bom? Então, pessoal, para a gente definir, né, o nosso negócio, a gente precisa saber qual que é a nossa missão. Por que a nossa empresa surgiu? Por que de repente um dia eu acordei e falei assim, puxa, se eu abrir uma empresa para fazer isso aqui, eu acho que vai dar certo. Pessoal, a nossa missão, ela é exatamente o compromisso que eu assumi com o meu público. A nossa missão estabelece qual é a razão de ser do meu CNPJ. Eu tenho que entender o que me move, o que faz com que eu levante de manhã. E eu vou dar para vocês o meu exemplo pessoal. Tem outros aqui, mas esse momento me remete ao meu momento de missão. Eu levanto há 21 anos para fazer exatamente o que eu faço com vocês. A minha missão, não só empresarial, minha missão de vida é estar ao teu lado e acompanhar o teu crescimento. Isso é o que me move, isso é o que me dá alegria, me dá tristeza, me dá preocupação, me dá vontade de não levantar, mas no final das contas eu levanto, vou lá e faço o melhor que eu posso. A hora que a gente chegar nesse ponto, com cada uma das suas empresas, a gente descobriu a nossa missão. A hora que eu levantar acima de tudo que me aborrece, de tudo que me entristece, de tudo que me preocupa, a hora que eu levantar e for lá e fazer o melhor que eu posso e continuar oferecendo o meu melhor produto e o meu melhor serviço, aí eu descobri por que a minha empresa nasceu. Então, se a gente olhar por esse lado, eu vou nesse momento entender o que eu estou fazendo aqui. Qual é o meu papel social dentro disso tudo, né? O social aqui é homem em sociedade, não é o papel social de fazer coisas pelos outros, tá? O que eu acordo de manhã para fazer. Então, a hora que eu vou descrever a minha missão, eu tenho que saber, eu faço o quê? Enfim, qual é o meu negócio? Para quem que eu entrego o que eu faço e como é que eu entrego? Ou seja, qual é o meu diferencial? Então, agora eu gostaria de convidar vocês para pensar em qual é a sua missão. Mesmo que vocês não escrevam, mesmo que os sócios não estejam juntos agora, esse seria um dos primeiros minutos em que vocês trabalhariam juntos, né? Para que a minha empresa existe? O que eu entrego que é diferente do que o meu concorrente entrega? Porque assim, se eu amanhecer para entregar exatamente as mesmas coisas que os meus concorrentes entregam, por que os clientes vão preferir a mim e não ao meu concorrente? Esse é o momento de pensar que qualidade não é diferencial. Qualidade é somente nossa obrigação. Preço nem sempre é diferencial, dependendo do diferencial que eu queira entregar. Dependendo do que eu quero que o meu cliente experimente a partir da experiência dele com o meu produto. Então, eu preciso entender a minha razão de ser. Eu preciso entender por que eu não fiquei dormindo
hoje, ao invés de levantar? O que eu vim aqui entregar? Né? Por que eu faço isso? O que isso me traz? Então, se a gente pensar nisso, a gente tem aqui, ó, uma formulação muito simples de construção de missão, tá? A gente vai lá escrever em poucas linhas. Eu não tenho uma missão de uma página inteira, por exemplo. Eu não tenho, às vezes, nem missão de parágrafo inteiro. Eu tenho lá um verbo de ação, dizendo o que eu faço. Eu tenho um complemento, de que maneira eu faço. E eu posso, nesse momento, dizer para quem que eu entrego isso. E qual é o desafio que eu vim cumprir a partir dessa missão, né? Quem pode escrever uma missão? Digam aí para mim, de quem é a responsabilidade de escrever a missão da empresa? Alguém pode contribuir conosco? Tem alguém aí? Tô aqui falando sozinho. Rodrigo está escrevendo aqui pra gente. E é exatamente isso. Lá. Pessoal, quem idealizou a empresa, quem construiu a ideia, quem olhou lá no mercado e viu que faltava aquilo, essa pessoa, exatamente, estão todos de muitos parabéns, já estão quase conseguindo nota 7 para passar aqui no treinamento. Pessoal, a pessoa que foi lá no mercado e detectou a necessidade, essa é a pessoa que sabe a missão da empresa. Essa é a pessoa que tem o compromisso de juntar toda a equipe, discutir a missão e chegar a um acordo, porque a empresa só anda se todos estiverem direcionados. A empresa só caminha se todos empurrarem para o mesmo lado. Vocês querem ver uma dificuldade tremenda? Vocês querem ver, né? Uma dificuldade tremenda é quando a gente tem em uma empresa 2 sócios e um desses sócios acha que a empresa tá bom se a empresa faturar 100 mil por mês e o outro sócio acha que tá bom se a empresa faturar 500 mil por mês. Nossa, mas os dois querem faturar uma bela de uma grana, né? Só, gente, que para faturar 100 mil por mês, a estratégia vai ser uma, a necessidade de capital vai ser uma e o esforço a ser utilizado será um. Para faturar 500 mil por mês, as estratégias serão outras, os recursos serão outros e os esforços serão outros. Então, é fundamental esse alinhamento entre os sócios. É fundamental que toda a empresa empurre para o mesmo lado. Porque a partir do momento que eu tenho 2 ideias diferentes, um trabalha para faturar 100 mil e o outro trabalha para faturar 500 mil. Isso não dá certo. Chega num determinado momento que os conflitos surgem. E a hora que a gente começa a ter conflitos, aí a gente fica com uma dificuldade tremenda em refazer o alinhamento. Porque a gente começa a criar rusgas, a gente começa a não dizer para o outro tudo o que a gente está pensando, ou a gente diz para o outro o que a gente está pensando de uma maneira que o outro não vai conseguir entender, a gente não vai usar o melhor tom. Então é fundamental que haja alinhamento inicial. E quem dá o alinhamento inicial é a missão, é a construção da missão, ok?
Passando um pouquinho, porque eu tô vendo agora o horário, já são 10 horas, e aí uma mulher falando, perguntando e respondendo sozinha, o risco é grande, né, da gente furar o nosso compromisso. Passando então um pouquinho, olha lá alguns exemplos de missão. Se a gente olhar o McDonald's, servir alimentos de qualidade, com rapidez e simpatia, num ambiente limpo e agradável. Qual é a missão da Avon? Ser a companhia que melhor entende e satisfaz as necessidades de produtos, serviços e autorrealização das mulheres no mundo todo. E qual é a missão da Fiat? Desenvolver, produzir e comercializar carros e serviços que as pessoas prefiram comprar e tenham orgulho de possuir, garantindo a criação de valor e a sustentabilidade do negócio. Vou fazer um parêntese aqui. Nós temos 3 exemplos de missão de 3 empresas multinacionais. A hora que eu fui montar esse material, eu procurei exaustivamente missões e visões de empresas nacionais dentro de sites, de empresas não tão grandes que pudessem se assemelhar à realidade nossa de hoje. Pessoal, eu tive uma dificuldade tremenda, não encontrei. Desisti de procurar, justamente para comentar isso. O latino-americano, e a gente vai olhar a América Latina inteira, a gente já sabe quais foram as razões históricas que fizeram esse povo ser extremamente imediatista e ser extremamente operacional, né? A gente não acha que isso aqui é importante. Por que eu não encontrei? Porque grande parte das empresas não acredita em missão, não acredita em visão e não acredita em definição de negócio e não acredita em valores. Porque o que é importante para o latino é trabalhar, é operacionalizar. E aí a gente fica naquele samba do crioulo doido, né? A gente trabalha 14 horas por dia sem saber aonde que a gente quer chegar. Então, o seu primeiro trabalho, e a gente vai definir os cronogramas depois, será construir dentro da sua equipe, de maneira virtual mesmo, qual é a definição do seu negócio, qual é a sua missão e qual será a sua visão. A gente vai olhar aqui agora a definição de visão e a gente vai então construir isso, porque isso nos facilita muito. Quando todo mundo empurra para o mesmo lado, fica muito mais fácil de trabalhar. O nível de conflito desce. E aí, a hora que o conflito baixa, as pessoas produzem. Isso é o que o planejamento faz pela gente. Isso é saber aonde a gente quer chegar, faz pela gente, né? O nosso estresse diminui muito. O Fábio encontrou a missão da Natura. Legal. Queria uma empresa menor que a Natura ainda, Fábio. Mas tá ótimo. Promover o bem-estar. É isso? O bem-estar bem, é verdade. Que é uma linha de produto até, né? Pessoal, ok para a missão? Vão haver materiais complementares a respeito disso. Eu tenho alguns outros materiais fora os slides que eu vou compartilhar com vocês depois por e-mail para auxiliar vocês na construção desse material, tá bom? Depois que a gente finalizar aqui, eu compartilho. Vamos falar um pouquinho então do que é visão, né? Como é que eu enxergo o meu futuro? Se eu fechar os olhos hoje, aonde a minha empresa vai estar daqui a 50 anos? O imediatismo latino, e aí a gente não está falando nem de Brasil, nem de São Paulo, nem de São José do Rio Preto, o imediatismo latino nos complica olhar muito para frente. A gente quer sempre fazer e quer sempre para ontem, né? Então, a falta de olhar para frente faz com que a gente fique sapateando muitas vezes no mesmo lugar. E a missão também nos ajuda nesse direcionamento. A gente precisa ter como
um parâmetro, a perpetuação da empresa. Muitas vezes a gente cria um CNPJ, mas a gente nem pensa em quanto tempo ele vai durar. Ah, muito obrigada, Rodrigo. Tem aqui, eu não procurei a Shift, verdade. Essa é uma boa empresa para a gente olhar. Vou olhar depois, tá bom? Pessoal, quando a gente cria um CNPJ, quando a gente tem ideia de montar uma empresa, muitas vezes a gente, acho que é a absoluta maioria das vezes, quando a gente vai conversar com alguém que montou uma empresa, a gente não percebe que ele está entendendo que aquilo ali foi criado para durar 50 anos. A gente muitas vezes, e eu não sei ainda se o Marcelo da Argo está aqui conosco, acabou de sair inclusive. A Argo hoje é uma empresa que entrou agora no último edital, é uma empresa que comercializa fertilizantes biológicos para o agronegócios. E eles estão, o estagiário é o filho mais novo do casal, da Ana e do Marcelo. E a gente conversou muito a respeito de preparar este filho estagiário para dar continuidade nesse trabalho. Porque cada vez mais o mundo me prova que empreender é uma das melhores soluções. Cada vez mais a gente vai menos poder depender do outro e vai ter que cada vez mais depender da gente mesmo. E esse olhar de longo prazo nos ajuda a criar essa visão de futuro, nos motiva, inspira a equipe e faz a gente desenhar e buscar aquela realidade que a gente quer alcançar lá na frente. Então, é extremamente importante que a gente dê bola para esses conceitos, né? Que a gente entenda que a gente pode sim ajudar a controlar o destino da nossa empresa. A gente precisa questionar o nosso estado atual, né? A gente precisa perceber o momento que a gente está vivendo para a gente direcionar os nossos esforços de maneira efetiva para conseguir o resultado, né? A gente então, na construção da missão, vai olhar toda hora o que é uma nova oportunidade e o que é uma nova ameaça. A gente vai estar de olho para saber que ali eu posso ir, porque ali eu tenho condição e eu tenho bala na agulha. Eu tenho condição de oferecer exatamente aquilo que eu vim entregar, cumprir o meu papel, tá certo? Novamente, a missão precisa ser feita através de consenso entre a liderança, precisa ser compartilhada e ser apoiada pelas pessoas que estão ali trabalhando. E eu acho que a micro e pequena empresa, ela tem aí uma vantagem muito grande, porque ela começa pequeno. E nesse começar pequeno, a gente tem a oportunidade de crescer de maneira organizada. A hora que a gente começa, a hora que a gente entra numa empresa muito grande, se a gente entra num ambiente sem muito direcionamento, é muito difícil a gente entender esse ambiente. E se a gente não entende, a gente também não produz muito, porque a gente não sabe exatamente qual é o nosso papel. A pequena empresa, com direcionamento adequado desde esse tamanho, a gente consegue fazer um crescimento gradual e fazer um crescimento alinhado, né? Para todo mundo empurrar para o mesmo lado, o que é muito importante, já que a gente tem aí algumas questões voltadas a recurso, que nem sempre a gente tem todos os recursos que a gente gostaria de ter, né? Então, olha só, a gente precisa entender e gerar entusiasmo para que todos olhem para o mesmo lugar. É o foco. Então, se eu for fazer a diferenciação entre missão e visão, eu vou saber na missão por que eu nasci, o que é que eu vim fazer aqui, qual é o meu papel. E na visão, aonde é que eu vou estar obedecendo sempre os meus valores, ok? Essa é a nossa primeirinha tarefa. Depois a gente vai fazer um calendário para a gente construir esse material, tá bom? Falei isso já, né? Ok.
Rodrigo caminhou para a gente a missão da Verral, parece. É o Quem Somos da Verral. Legal, vou ler também depois, tá bom? Pessoal, a segunda perguntinha que a gente tem que responder é o onde estamos. É fazer com muita minúcia, fazer sem pressa nenhuma, e aproveitando esse momento atual, pela 10ª vez falarei isso 50 vezes, este é o momento de analisar o ambiente interno e analisar o ambiente externo. Esse é o momento da gente pôr a cadeira mais confortável possível lá no alto daquela pirâmide, para que a gente não tenha pressa de sair de lá e avaliar o ambiente delicadamente. Olhar para fora, enxergar tudo que eu puder o mais longe possível e olhar para dentro, para o mais dentro, para aquilo que eu nunca quis saber como é que era feito e saber como é que eu posso melhorar aquilo também. Tá bom? Se eu for falar de ambiente interno, e nisso a gente já está muito craque, porque a gente já falou disso outro dia, a gente vai olhar ponto forte e ponto fraco. Eu vou olhar aquilo que depende de mim, eu vou olhar aquilo que eu posso mudar, aquilo que depende de mim e da minha equipe. Então, esse ambiente interno é o momento que eu tenho para aproveitar toda a potencialidade da minha equipe, é saber exatamente qual é a melhor habilidade de cada um deles e chamar cada um deles para executar o seu melhor. Avaliar ponto de melhoria, principalmente, é avaliar também quais são os meus recursos para minimizar esses problemas. Então, eu tenho poucas pessoas, as nossas empresas são pequenas. Pode ser que esse seja o momento de treinar, de buscar informação fora, se eu não tiver mais gente, mas de estudar determinados assuntos que eu conscientemente entendo que eu posso melhorar, que eu posso fazer melhor. Então, a hora que eu olho para dentro, é importante, são duas coisas importantes. Primeiro, olhar também ponto de melhoria, porque também não adianta a gente só separar ponto fraco, a gente achar que é ruim tudo e que a gente tem que melhorar tudo, porque tudo é muito. A gente tem que ir melhorando gradativamente. Lembre-se que nós estamos num processo de construção contínuo. A gente vai melhorar todos os dias enquanto a nossa empresa existir. Então, a gente não vai fazer tudo de uma vez. A gente precisa fazer de maneira ordenada. A gente precisa fazer priorizando as tarefas principais. Para priorizar, precisa do que mesmo? Alguém aí me fala? O que a gente precisa fazer para priorizar as principais tarefas? Vou responder. A gente precisa sentar lá em cima naquela cadeira master, lá na ponta daquela pirâmide, e olhar para dentro com olhos de ver, com olhos de humildes, com olhos sem arrogância, sem achar que a gente é o melhor e sem achar que a gente é o pior. Só assim a gente enxerga o real cenário. E compartilhar, ter pessoas, chamar pessoas, ouvir nossos sócios, ouvir nossos estagiários, ouvir as pessoas que estão conosco nessa aventura que é tocar um CNPJ, né? Então, a partir do momento que a gente escuta, a gente vai conseguindo apontar e vai conseguindo direcionar recursos para isso. Ok? Pessoal, qual é o nosso objetivo? Maximizar ponto forte, minimizar ponto fraco. Ok? Isso leva o que mesmo? Leva tempo. E tempo é um recurso que normalmente a gente reclama que não tem. Mas agora a gente tem. Vamos aproveitar.
né? Vamos aproveitar mais um pouquinho desse tempo, tá? Se eu vou olhar o ambiente externo, eu vou olhar ameaças e vou olhar oportunidades. Eu vou olhar o ambiente, vou escrever tudo que eu vejo nele, mas entendendo que lá fora eu não posso interferir. Isso mesmo. A Jéssica colocou aqui pra gente, olhar pra cima. Não, desculpa, olhar de cima. E é real, é verdadeiro. Pessoal, a gente quando olha o ambiente externo, a gente tem que ter ciência de que lá a gente não pode mexer. E aí vem uma questão. Por que eu tenho que olhar tanto se eu não posso mexer? De repente eu nem ligo para o que está acontecendo lá e vou tocando aqui. Esse é um erro, porque a gente não pode mexer lá fora, mas a gente pode mexer aqui dentro, que só depende da gente, para se preparar para o que tem de bom lá fora e para se preparar para minimizar o que tem de ruim lá fora. Então, muitas coisas não vão ser possíveis a gente mexer, mas a gente aqui dentro pode se adaptar. Então, vou dar um exemplo rápido. Uma das nossas empresas, lá da incubadora Rui Desani, eu fiz um atendimento deles essa semana. E eles vieram para a consultoria trazendo todo o plano de redução de custo que eles fizeram junto aos fornecedores. Então, para vocês terem uma ideia, eles renegociaram o plano de nuvem financeira que eles usavam, de 280 que eles pagavam mensalmente, eles estão pagando agora 160. Eles negociaram com a Amazon, que é onde eles fazem lá a hospedagem das plataformas, de 542 dólares, caiu para 200 e poucos dólares com a Amazon, e negociaram com o pessoal da internet, do sinal. Também mudaram de plano, aumentaram, e também economizaram sobre isso. A economia total mensal que essa empresa vai ter, já a partir do mês de abril, foi de R$898, quase R$900. Eles vieram com isso pronto, não foi preciso falar. Então, isso, exatamente, só estando bem informado, a gente pode aproveitar tudo isso. Agora, se eu fico desesperado, tentando produzir, tentando parar de produzir, e eu não vou negociar, eu não vou pensar para fora, eu perco uma oportunidade de trazer benefício para dentro, né? Então, olhar com calma o que o ambiente me oferece de oportunidade e de ameaça e trabalhar com isso, tá bom? Isso aqui é a bendita da matriz SWOT, ela não é novidade para nós, graças a Deus, né? E a gente, então, consegue trabalhar esses pontos bem legal. Eu vou convidar vocês a fazer uma reavaliação de ambiente a partir dessa nova realidade que a gente está vivendo hoje. E essa, então, fica sendo a nossa segunda tarefa, que é responder a nossa segunda pergunta, tá bom? A gente está, nesse momento, finalizando o material que seria a aula 1, e a gente, então, vai abrir agora os slides que são da parte 2, que é o final, que é responder aquelas últimas 3 perguntas. Ok? Vamos lá? Só um minuto que eu acho que eu fechei uma coisa aqui que eu não podia ter fechado. Abrir de novo. Legal. Continuando o nosso bate-papo aqui, a gente agora vai responder a terceira pergunta. Antes de responder a terceira pergunta, eu gostaria que vocês me dessem um ok
se a velocidade tá legal e se tá dando para entender, se nós estamos acompanhando todo o raciocínio antes da gente passar aqui. Ou então me fala para falar mais devagar, para falar mais depressa. Apontem aí como é que tá. Tá tudo ok? Vamos prosseguir então. Estou aguardando aqui mais algumas respostas, mas não chegaram ainda para mim. Não comentei com vocês que existe um delay entre o que eu falo aqui e como é que esse material chega para vocês. Então, esse delay de transmissão é natural, né? Mas pode ser que em algum momento eu atropele alguma pergunta que eu fiz, tá? Porque pode ser que eu não dê o tempo suficiente ou o tempo necessário para vocês responderem, tá bom? Ó, partindo então, acho que chegaram mais algumas. Gabriel disse que tá ok, que tá muito bom. Dani disse que tá ok também. Beleza. Pessoal, então vamos dar uma olhadinha na definição dos objetivos e das metas, né? Como é que a gente faz isso, né? O que a gente tem que levar em consideração para definir metas e objetivos, né? A gente já sabe, porque a gente já aprendeu ali atrás, naquele último treinamento, qual é a diferença da meta e do objetivo. E a gente sabe que a gente precisa sim ter objetivos, mas essencialmente a gente precisa ter metas, porque é lá na meta que eu estabeleço o prazo que eu vou alcançar aquele objetivo que eu tanto quero. Então, um objetivo tá perfeito, mas a meta é que marca a data. E vocês se lembram que eu contei para vocês um dia que o meu sogro, na deliciosa simplicidade dele, dizia pra gente que quando a gente marcava a data, o dia chegava. Isso é a meta. Então, a gente vai ter uma série de objetivos sim, mas a gente vai ter muitas metas também, tá? Então, é o que a gente precisa ter. O Paulo escreveu alguma coisa aqui que eu não estou conseguindo ler, tá, Paulo? Precisa de mais um enter, eu acho. Que eu não consigo ler toda a sua mensagem, desculpa. Tá bom? Jazinho comenta. Pessoal, a gente sabe então que para a gente criar metas, essas metas precisam ter aquelas 5 características lá, né? A gente precisa conseguir medir e quantificar. Ok, Paulo, obrigada. A gente precisa medir e quantificar. A gente precisa ser muito específico em relação ao que a gente quer alcançar. A gente precisa ter data de término, que é a hora que a gente vai acabar aquela atividade. Ela precisa ser alcançável dentro da realidade que a gente vive naquele momento e o significado dela tem que ser muito importante para o nosso resultado, porque a gente só faz aquilo que a gente acredita, ou pelo menos só faz muito bem feito e dentro do prazo aquilo que a gente acredita. A gente pode até fazer algumas outras coisas porque a gente tem que fazer, mas o que a gente gosta de fazer a gente faz mais fácil e com resultado muito melhor. Tá bom? A gente tem um material específico, né, para estabelecimento, vocês de metas, vocês já receberam, já trabalharam, inclusive, então eu vou passar isso aqui, tá bom? A gente consegue aí entender as nossas diferenças e tem uma coisa que eu gostaria de comentar aqui, que para a empresa faz uma diferença danada, tá? Para que a empresa
alcance os objetivos dela, e aí a gente já está falando daqueles objetivos macro, né? Dos objetivos lá estratégicos, lá de cima. A gente precisa que os indivíduos cooperem conosco. A gente precisa que as pessoas estejam engajadas e entendendo a necessidade de que eles façam aquela determinada tarefa. Então, existe a necessidade de uma interação muito grande entre as pessoas, os objetivos e a empresa. Se alguma coisa dessa não tiver em sintonia, a gente não consegue fazer a coisa rodar muito bem. Então, olha só, quanto mais próximos os objetivos da empresa estiverem dos objetivos pessoais dos indivíduos, quanto mais os indivíduos acreditarem que a empresa está indo para o lugar certo, que ela está determinando uma direção adequada, mais o indivíduo trabalha naquele sentido. E aí você forma uma equipe forte, consistente, com nível de conflito baixo. É a bendita hora em que todo mundo empurra para o mesmo lado, né? Então, como é que eu posso facilitar isso? Como é que eu posso criar objetivos que conversem bem com todo mundo, né? Os valores têm que estar compartilhados. Eu, a hora que acredito que aquilo vai fazer bem para mim e para o outro, a hora que o indivíduo se identifica com o valor, ele trabalha melhor. Então, gente, é muito comum a gente ver dentro de empresas, e não só dentro de empresas grandes, viu? É muito comum a gente ver também em empresas menores, muitas pessoas que não sabem para onde a empresa vai, que não sabem por que estão fazendo aquilo, que não entendem qual é a necessidade, por exemplo, de fazer hora extra no final de semana, ou de trabalhar 1h30 a mais à tarde, por exemplo. Porque depende lá daquela alta administração, depende lá daquela liderança, comunicar isso, comunicar os objetivos de maneira adequada, comunicar as metas dentro de um plano de ação de maneira adequada. É só assim que a gente faz com que as pessoas passem a se sentir parte da solução, né? E a hora que eu entendo que o meu trabalho é importante para resolver aquele problema, olha, a gente trabalha sábado, trabalha domingo, trabalha feriado, trabalha até 10 horas da noite e detalhe, hein? Trabalha sorrindo, porque a gente está participando da construção. Isso é o mais importante, né? E aí o líder tem um papel fundamental nisso, tá? O líder é aquele cara em que as pessoas se espelham, em que a equipe, por menor que ela seja, a equipe olha aquela pessoa e é natural que aquela pessoa ofereça para a gente a velocidade e o formato de condução de todas as ações. E aí, como é que a gente pode, né, fazer, como é que o líder pode contribuir para maximizar o perfil da equipe, né, para maximizar o rendimento dessa equipe? Pessoal, todas as vezes que a gente tem necessidade de um líder, é porque existe uma tarefa maior do que alguém consegue fazer sozinho. Vocês concordam? Se eu pudesse fazer sozinho, eu não precisava de mais ninguém. Então, a liderança, ela naturalmente se estabelece quando eu preciso ter uma pessoa do meu lado para completar determinada ação. Isso acontece não é só na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal também. Para sermos pessoas completas, a gente também precisa de outras pessoas para completar determinados aspectos que nós temos no nosso caráter, na nossa personalidade, nas nossas necessidades individuais, né?
A questão é que lá na empresa a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado em como é que a gente influencia essas pessoas. Porque ser líder passa por convencer as pessoas de que aquilo que eu estou fazendo está correto. Passa por convencer as pessoas que aquela ação será necessária para a gente alcançar o resultado que a gente está esperando. Então, todas as vezes que eu estou numa posição de liderança, tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional, eu não posso ter o foco no indivíduo. Eu não posso estar focado em mim ou no outro. Eu tenho que estar focado no resultado da tarefa. Eu só convenço o outro a fazer o que é preciso quando o outro entende o resultado daquilo. Então, se eu focar na minha necessidade pessoal ou na deficiência pessoal do outro, que é o que normalmente a gente faz quando a gente precisa do outro, a gente ataca o outro, a gente ameaça o outro, a gente oprime o outro, né? Porque a gente acha muitas vezes, erradamente, claro, mas que se a gente fizer isso a gente convence mais fácil. Eu não consigo fazer. Eu só consigo que o outro faça quando eu comprometo o outro. Então, eu não posso estar focado na pessoa física. Eu tenho que estar focado na pessoa jurídica. Isso é uma coisa que a gente está finalizando o trabalho. Vocês estão finalizando, eu estou finalizando o trabalho com vocês agora. Mas isso é uma coisa que vocês não podem esquecer nunca, que vocês estão ouvindo de mim e vão ouvir muito ainda pela sua vida. O CNPJ precisa ter vida própria. A gente precisa respeitar esse CNPJ e não fazer dentro dele o que a gente quer e o que a gente gostaria. A gente precisa fazer o que é bom para ele, senão a gente atrapalha o resultado dele. Ele é também uma pessoa, por isso que ele se chama pessoa jurídica. Então, gente, todas as vezes que a gente está exercendo a liderança, a gente não está exercendo a liderança para aquele que está só na nossa frente. A gente está exercendo a liderança para o conjunto do resultado que a gente quer alcançar. E é sim papel do líder fazer com que toda a equipe conheça o resultado a ser alcançado. A partir do momento que o líder consegue passar essa mensagem para a equipe, a gestão fica infinitamente mais fácil, a liderança naturalmente acontece, né? Então, olha só, não vou comentar sobre ética porque acho que a gente já passou dessa fase, né? Eu acho que isso aí já atravessamos esse desafio, graças a Deus, né? Pessoal, a gente precisa sempre entender quais são as necessidades, né? Tanto das pessoas, quanto da tarefa, quanto da equipe. Então, sempre olhar, vocês vão ver aí no seu material que tem 3 bolinhas juntinhas, escrito nelas assim, ó. Uma está escrita a necessidade da tarefa, outra está escrita a necessidade do indivíduo e outra está escrita a necessidade de sustentação da equipe. Então, sem olhar no material, eu vou explicar isso para vocês. Vamos ver se a gente consegue entender isso. Os indivíduos, quando eles são reunidos dentro de um ambiente de trabalho, cada um desses indivíduos traz uma história. Cada um desses indivíduos nasceu num determinado ambiente, foi criado de uma determinada maneira, e ele tem, então, crenças e valores próprios daquele ambiente em que ele foi criado. Então, a hora que eu junto indivíduos com valores e crenças diferentes dentro do meu ambiente empresarial para conseguir um resultado só, vocês concordam comigo que isso é um grande desafio? Eu tenho pessoas diferentes, com crenças diferentes, com valores totalmente diferentes, mas eu convido todos a trabalhar juntos
em busca de um resultado único para todos. Como é que isso é possível? Tô olhando para vocês aqui, aguardando, tá bom? É uma pergunta legal, né? Como é que a gente faz para fazer pessoas tão diferentes, vindas de lugares tão diferentes, fazerem coisas comuns? Como é que a gente faz para manter a harmonia no ambiente, né? Pessoal, a gente só consegue harmonia entre pessoas. Vamos ver, só dá licença, vou só ler a colocação do Fábio aqui, tá? Por isso que a gente está dizendo, né, que a pequena empresa tem as suas vantagens, porque como são poucas pessoas, a gente ainda consegue esse alinhamento a partir do momento que a gente constrói um objetivo comum, né? Quando a gente junta uma equipe inteira, que vem vindas de lugares diferentes e com diversas crenças diferentes, é fundamental que a liderança consiga avaliar as habilidades específicas de cada um desses indivíduos. Nesse momento, não tem para ninguém. O papel da liderança é insubstituível. Ele precisa entender pontos fortes e pontos de melhoria de cada uma das pessoas dessa equipe, para que, a partir desse entendimento, ele consiga tirar de cada um deles o melhor. Uma coisa só aqui para a Ângela e para o Fernando. Eu não consigo ler a última linha dos comentários aqui no chat. Então, por favor, todo mundo que escrever, tenta dar 2 enter para ver se sobe para mim aqui a leitura completa da mensagem, tá bom? A Dani está escrevendo alguma coisa aqui que eu não consigo ler. E sim, Fábio, é um belo desafio mesmo entre os sócios, porque normalmente são perfis fortes, né? E cada um deles vai ter que entender quais são os limites do outro. Ah, Ângela, obrigada. Pessoal, então desculpa, é por causa do delay, eu é que tenho que esperar. Eu estou acompanhando a minha fala por uma plataforma e vocês estão assistindo por outra. Então, tá dando delay por conta disso, tá bom? Desculpa aqui a minha pergunta, já compreendi. Voltando, cabe a cada um que exerce o papel de líder avaliar o perfil do outro, avaliar o perfil dessa equipe de maneira a conseguir buscar as potencialidades em direção ao resultado esperado. Então, nesse momento, é fundamental que o líder entenda que eu preciso ter pessoas satisfeitas, minimamente satisfeitas, para estarem minimamente produtivas. Então, eu preciso olhar para as pessoas. Todo mundo conhece a pirâmide de Maslow, ela está aqui no nosso material, né? Eu preciso olhar para as pessoas e entender qual é o nível que aquela pessoa está naquele momento. Se ela precisa de que sejam satisfeitas as necessidades sociais dela,
ou as necessidades de segurança, ou as necessidades de estima. E esse olhar do líder é fundamental para potencializar resultado. Não adianta eu pedir para alguém ou mandar alguém fazer alguma coisa para o que a pessoa não vai estar preparado. Então, essa potencialidade do indivíduo, ela precisa ser bem usada, e aí a gente vai precisar de uma perspicácia muito grande. A liderança, ela terá que ser responsável por conseguir fazer esse olhar, né? E entender que as pessoas vão ter necessidades divididas entre necessidades dentro do trabalho, necessidades fora do trabalho. Ele chega dentro da organização com preocupações, com anseios. Uma pessoa pode chegar muito bem-humorada e dar de topa com uma pessoa que teve uma noite péssima, que teve uma discussão com o filho na hora de levar para a escola, que teve uma discussão com a esposa por conta de outras coisas. E isso é motivo de conflito. A gente precisa conseguir olhar com olhos de ver o outro e não com olhos de enxergar a satisfação da nossa necessidade. Então, a hora que a pessoa está nervosa, não adianta a gente querer passar uma determinação. Não adianta a gente querer cobrar um prazo se a gente está vendo que a pessoa está com 10 coisas na mão para fazer. Vamos ter minimamente um olhar para o outro, porque a hora que a gente baixa o nível de conflito, o nosso resultado melhora muito. E aí realmente é papel da liderança fazer, né? Pensando aqui, todo mundo nasceu para ser líder? Todo mundo nasceu para conduzir equipes e trabalhar todo mundo junto e ser um cara motivado e que motiva multidões? Todos nós temos esse hábito ou essa capacidade? Estamos todos preparados para essa tarefa? Tá certa, Jéssica. Nem todos temos essa habilidade totalmente desenvolvida. Nem todos nós somos experts na condução de pessoas, mas sim podemos desenvolver. E a gente desenvolve a partir de quando? Sim, concordo com a Dani também. Nem todo mundo está pronto para liderar. Muitas pessoas preferem sim o trabalho individual. Agora, a gente precisa feito Gabriel, né? A gente precisa se capacitar, mas a gente precisa principalmente entender qual é o resultado que a gente quer alcançar. A partir do momento que a gente tem certeza do que a gente quer alcançar, a gente está naturalmente metade do caminho andado. Porque se eu sei a meta, se eu entendo a minha missão, eu consigo tirar das pessoas o melhor delas para alcançar o resultado que eu espero. E novamente, vou dar um exemplo meu, tá? Nesse momento, eu lido aí no parque com 28 empresas. É claro que é natural que a gente entenda que nem todas as empresas têm o mesmo desempenho. Nem todas as empresas estão focadas em saber o que é melhor para elas. A gente tem empresas aí que conseguem somente entender. Dá só um minutinho para mim que a Ângela tá me ligando. Perdeu aqui.
Ah, ok. A Ângela pediu para eu colocar o número do slide para as pessoas acompanharem melhor. Pessoal, eu tô no slide número 17, tá? Desculpa que eu não falei isso, tá bom? E aí, a hora que a gente sabe qual é a nossa missão, voltando aqui à questão do parque, né? Então, eu tenho aí perfis muito diferentes de pessoas. Tenho pessoas que acreditam no planejamento e que realmente fazem. Tenho pessoas que pensam nas tarefas que ficaram da consultoria lá 15 dias atrás, faltando 5 minutos para entrar para conversar comigo de novo. Tem pessoas que não acreditam, né, no planejamento. Isso é natural, isso faz parte da capacitação, isso faz parte da criação da cultura empreendedora, isso é natural. Então, como é que eu consigo ter paciência e como é que eu consigo gostar de todo mundo da mesma forma? É a gente entender a potencialidade do outro e entender que o outro está fazendo o melhor que ele pode naquele momento. Então, não cabe ao outro, cabe a mim fazer com que o outro entenda a necessidade que ele tem de determinada ferramenta ou de fazer determinada ação. E aí, voltando aqui para nós, né, cada um de vocês precisa desenvolver isso junto aos seus pares, junto aos seus sócios. Não dá para desistir de um sócio. Não dá para desistir, da mesma forma como não dá para desistir de um filho. Um filho que, para quem tem filhos aí, sabe que os filhos nem sempre fazem o que a gente acredita ser o melhor. Então, cabe a cada um de nós, ao exercer o papel de liderança, fazer com que o indivíduo entenda a necessidade daquela tarefa. Então, vai caber, né, ao líder, de maneira muitíssimo equilibrada, trabalhar cada indivíduo entre a realização da tarefa e o relacionamento entre as pessoas da equipe. Não adianta eu alcançar o resultado e ter uma equipe com um nível de conflito que ninguém consegue olhar na cara do outro. Não adianta eu alcançar um resultado sendo que as pessoas, na primeira oportunidade, vão arrumar outro trabalho. Porque vai custar muito caro remontar. Então, vai custar muito caro em termos de diversas coisas. Em termos de dinheiro, em termos de tempo e principalmente em termos de resultado. Então, é fundamental que haja equilíbrio entre tarefa e indivíduo. E este é o papel do líder. Existe somente um líder em cada uma organização? Eu posso ter líderes em níveis diferentes? Acho que a gente entende, né, que é possível eu ter, aliás, é possível só não, é possível e muito desejável que eu tenha vários tipos de liderança dentro de uma empresa. A liderança, ela precisa ser coordenada, e a liderança é que nem um trator, né? Se ele for bem direcionado, ele sai e cumpre o papel dele, ele limpa o campo. Agora, se ele não for bem direcionado, às vezes a gente pode cortar árvores que precisavam ficar. Então, esse olhar para o outro é fundamental, junto com o olhar para o resultado. Não adianta a gente querer o resultado a qualquer custo, porque aí a gente derruba o indivíduo. E aí, depois que derruba, para levantar é caríssimo. E aí o resultado demora muito mais, certo? Então, a gente precisa estar muito atento na forma de tratar e na forma de passar, né, a necessidade do alcance de resultados, tá? É super importante que a gente faça isso. Tô pulando alguns slides que vão tratar sobre o mesmo assunto e tô passando lá para a nossa quarta pergunta, que é
o como poderemos chegar lá. Como é que a gente pode, então, alcançar esses objetivos que a gente está buscando, né? Eu estou indo lá para o slide 20, estou nele agora, tá? E aí, a partir do momento que eu defini os meus objetivos e as minhas metas, eu venho aqui formular as estratégias, eu venho traçar o plano de ação, que todos vocês já estão muito craques, eu espero, né? Para que a gente faça, então, efetivamente, aquela meta se aproximar da gente. Então, olha só, o que é estratégia, né? A gente chama de estratégia uma linha de ação em que vai mostrar para a gente como é que a gente vai aplicar os recursos da empresa para alcançar os nossos objetivos de longo prazo. Então, estratégia não é nada mais do que o trabalho do dia a dia feito de maneira encadeada, feito de maneira organizada, priorizada. Primeiro eu vou fazer a tarefa que me dá um maior resultado de acordo com o que eu priorizei e vou convencendo as pessoas a trabalhar da mesma forma, tá? Isso é estratégia, nada mais do que a gente faz ao longo do dia, né? E aí, nesse momento, passando aí para o slide 22, é momento da gente pensar quais são as melhores estratégias para usar nesse momento, né? A gente aqui, ó, tem hoje estratégias que a gente pode escolher, estratégias de sobrevivência, que está dizendo para a gente o quê? Não existe outra alternativa nesse momento. Quando o ambiente e a empresa estão numa situação muito difícil para conseguir um bom resultado, eu vou ter que aplicar algumas estratégias, como essa empresa que eu acabei de contar para vocês. Então, a gente vai trabalhar com redução de todos os custos possíveis para continuar permitindo a sobrevivência da empresa. Eu vou fazer um desinvestimento, ou seja, eu vou focar somente em uma linha de produto ou no meu produto mais rentável e vou descontinuar alguns outros, ou que vão demandar mais tempo, ou que vão demandar mais esforço de venda. Eu vou fazer alguma coisa que permita que eu não chegue nesse último aí, que é a liquidação do negócio. Eu vou usar estratégias que me permitam sobreviver. E aí, se eu tenho uma reservinha financeira, eu até posso, a partir de uma análise de todo o dinheiro que eu tenho, trabalhar em alguns pontos que eu não vou alcançar meu ponto de equilíbrio. A partir do momento em que eu tenho um pulmãozinho, eu posso até trabalhar 2, 3 meses, um ano, dependendo de quanto dinheiro eu tenho de sobra, abaixo, para manter o negócio. Se eu souber, se eu tiver informação de que a hora que a situação se regularizar, eu tenho condição de crescer de novo, que o meu produto ainda vai ser necessário no mercado, ou fazer adequações no produto para quando voltar ao consumo eu consiga recolocar as minhas necessidades em dia, né? Eu posso ter estratégias de manutenção, onde eu não vou crescer, mas eu tenho muita ameaça, mas eu também tenho um bocado de ponto forte. Então, eu vou ficar quieta ali. Eu vou procurar estabilidade, eu vou focar num nicho só, eu vou me especializar em alguns esforços que vão me trazer alguns resultados melhores, tá? Num outro momento, né, daqui a um pouco, a gente vai poder optar pelas estratégias de crescimento, aonde eu vou pensar em lançamentos da inovação que eu vou fazer agora, eu vou pensar em internacionalizar, eu vou pensar em expandir meus negócios. Enfim, eu vou pensar em estratégias de acordo com o que o ambiente externo me pede. A forma de eu agir internamente é ditada pelo mercado. Esse mercado
mercado que nem sempre tem um rosto, esse mercado ele tem que ser absurdamente estudado, absolutamente compreendido, para que eu consiga direcionar meu esforço na busca do resultado que eu quero alcançar. Não adianta eu agora, principalmente, né, no momento de uma ameaça mundial como a que a gente está vivendo, a gente fechar a porta e só olhar para dentro. Todas as nossas decisões terão que estar alinhadas ao que o ambiente nos oferece. Tá certo isso? Neste momento eu perguntaria para vocês, podemos passar? Vocês gostariam de fazer algum tipo de comentário aqui nesse momento com relação à formulação das estratégias? A gente já conhece todo o nosso ambiente? A gente só pode formular a estratégia a hora que o ambiente está na palma da nossa mão e a hora que os nossos objetivos estão traçados. A gente já fez essas duas coisas? Vou esperar um minutinho, tá bom? Eu não sei se as internets de vocês estão caindo muito, mas tá um entra e sai na sala danado. Eu não vou ficar olhando muito aqui, porque eu fico apavorada de não estar ficando bom. E aí eu perco o foco, tá? Ninguém quer fazer nenhuma pergunta? Nós vamos fazer o seguinte, todas as perguntas que vocês tiverem, específicas a cada uma das etapas, para o Fábio tá estável. Nós vamos fazer aqui, ó, para cada uma das etapas que vocês terão que responder perguntas, porque agora é hora de fazer um planejamento completo, né? Ô Fábio, não tem importância que você não tenha resposta para essa pergunta, viu? Nem sempre a resposta chega de uma maneira que a gente consiga entender ela começo, meio e fim. A gente tem que trabalhar muitas vezes para conseguir entender metade da resposta, tá bom? A hora que a gente estabelecer aqui os cronogramas das etapas, que vai ter que ser curtinho para eu conseguir avaliar ainda, e eu gostaria muito, vocês incluem algumas perguntas e algumas dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Mas a gente vai aproveitar esse material aqui para fazer próximos passos pra gente fechar talvez algumas questões que a gente precisa pensar em termos de continuidade, tá bom? Bom, quando a gente vai falar então a respeito de plano de ação, a gente já sabe qual é a nossa grande jogada. Nós já temos lá a nossa planilhinha. E a gente já sabe, indo lá no slide 25, a gente já sabe que o plano de ação nos ajuda, né, no estabelecimento dos prazos e no acompanhamento das atividades que eu estou fazendo para alcançar os resultados que a gente precisa. Então, um plano de ação, ele não é nada mais do que ordenar a execução das ações na nossa cabeça. Ao invés de fazendo tudo do jeito que a gente lembra, ou então de ir anotando na agenda, e aí a gente coloca uma ação na frente da outra, estabelece um prazo, coisas que eu poderia fazer semana que vem, eu faço hoje, coisas que eu tenho que entregar amanhã, eu só começo a fazer na quinta-feira. O plano de ação, ele serve exatamente para ordenar, nos ajudar a ordenar o nosso pensamento. Então, aquela planilhinha que a gente usa aqui, independente da gente continuar conversando quinzenalmente ou não,
Aquela planilha, ela pode e deve acompanhar vocês pro resto da sua vida, tanto profissional quanto pessoal. Ela não é uma planilha da Consuelo, ela não é uma planilha do Parque Tecnológico, ela é uma planilha de organização de vida. Ela foi tirada dos melhores livros de planejamento estratégico que tem aí pela vida, e a gente ali consegue se organizar e consegue acompanhar nosso progresso. Para vocês terem uma ideia, quando a gente fala lá em tecnologia, né, quando a gente fala das sprints, como é que vai ser a sprint dessa semana, a gente não faz nada além de um plano de ação, só que aí o nome é mais chique, né? Então, se vocês quiserem fazer sprints, vocês também podem. Coloquem sempre a data de término de cada uma das atividades, obedecendo a prioridade correta, que vocês vão ter uma sprint. É chique, né? Então vocês podem, olha só, vocês podem ter sprints, vocês podem ter planos de ação, vocês podem ter toda a nomenclatura que vocês quiserem. E o resultado chega, desde que a gente trabalhe de maneira organizada. Tá bom? Bom, pessoal, aí, depois que a gente fez o plano de ação, né? Que lá no slide 26 tem o modelinho da planilhinha que a gente já usa, só que a de hoje, ela tá melhor elaborada. Essa daqui, eu trouxe ela de um Excel, acho que não tinha conseguido repartir a coluna do previsto e do realizado com relação ao prazo, e hoje já tem o prazo estipulado, dividido em 3, né? Quando eu inicio, quando eu prevejo o término e quando eu realmente termino. Então, aquela nossa de todos os dias, vocês já podem continuar usando sem problema nenhum, tá bom? E aí, lá no slide 27, a gente tem, então, como responder a nossa última pergunta, né? Como que a gente sabe que a gente chegou? Como é que a gente vai controlar o nosso resultado? Qual é o indicador que a gente vai usar para saber se a gente está no caminho correto ou para saber se a gente se desviou? Se a gente, ao invés de fazer o plano de ação, pegou uma esquina e fez um plano B, C e D, né? Esses pontos de controle, eles são muito simples de fazer. Aquela reunião semanal de sócios que eu vivo pegando no pé de todo mundo aí para fazer, eu pego no pé porque ela é um dos pontos de controle mais efetivos que existe. Porque nessa reunião periódica, de preferência semanal, a gente faz o quê? A gente olha tudo que a gente fez na semana anterior, a gente avalia o que a gente não conseguiu terminar e por quê, e a gente estabelece, então, ações para a próxima semana. Então, pessoal, essa reunião periódica entre os sócios e essa reunião periódica entre as equipes, ela é um dos melhores indicadores para a liderança entender se a gente está no caminho certo ou não. Porque, a partir daí, o acompanhamento virtual, pessoal, ele faz a gente alterar o rumo na medida certa, sem perder recurso, perdendo o menos tempo possível e maximizando, logicamente, o resultado que a gente espera. Então, olha só, a partir da reunião periódica, que naturalmente tem que ter ou uma ata, ou uma planilha daquela preenchida, né? Ou você vai criar a sua forma de acompanhamento, mas tem que ter uma. A partir dessa reunião, você consegue reprogramar os prazos, reprogramar os recursos, reprogramar prioridades, definir novas ações, tá? E tudo isso vai acabar lá no nosso fluxo de caixa. Porque vocês vão se lembrar também, que nós já conversamos algumas vezes, todas as nossas ações que a gente faz dentro da empresa, elas acabam se refletindo no controle financeiro.
Se a gente acorda tarde, se a gente só faz metade do que é esperado, se a gente não procura os clientes no horário correto e se a gente não entrega coisas no prazo, o fluxo de caixa mostra. A gente já comentou que ele é a ferramenta mais fofoqueira que existe, porque ele dá pra gente conta, notícia de coisas que às vezes nem a gente sabe, e ele conta. Então, esses pontos de controle são fundamentais. Não adianta a gente ter uma estratégia super bem elaborada, não adianta a gente ter objetivos super bem descritos se a gente não acompanha lá pelo plano de ação e pelo resultado do fluxo de caixa, se aquilo está dando certo, se a gente está indo no caminho ou não. Então, após finalizar os controles, após finalizar essa pergunta 5, será que acabou? Será que tem fim o planejamento? Essa eu vou ficar quietinha aqui esperando resposta. Então, chegamos à resposta da última pergunta. Eram 5. A gente conseguiu agora chegar nos controles. Acabou o planejamento aqui? Pessoal, isso mesmo, Gabriel. Era aí que eu queria chegar. O planejamento é um ciclo. Planejamento só começa. O que a gente todo dia tem que trabalhar é para desenvolver o processo de melhoria contínua. Isso aqui, ó, é para o resto da nossa vida. E é o que a gente faz, às vezes, sem nem ver. A nossa vida pessoal, a gente vai fazendo isso. Só que na empresa, a gente tem que fazer de maneira mais organizada, mais ordenada. Porque o mercado nos exige. A concorrência, a competição, o ambiente, a equipe, toda nos exige. Então, esse é um processo que só tem início. A partir do início, se a gente voltar um slide para cima, voltem, por favor, no penúltimo slide, que é o slide número 27. A hora que a gente chega no fim, quando a gente fez o controle, a gente vai voltar lá no início. Aquela pergunta 1, a gente espera que a gente não precise mexer. A gente espera que a definição do negócio dentro do ambiente em que a gente está inserido permaneça a mesma. A gente espera não ter que pivotar tudo em função do resultado. Mas se tiver que pivotar, a hora de pivotar é depois que a gente realizou o controle. Então, supondo que a gente não precisou pivotar, supondo que a gente manteve e o negócio permanece aquele. A análise de ambiente é contínua. A avaliação dos objetivos e das metas é contínua. A elaboração das estratégias e a execução do plano de ação são contínuos, da mesma forma que os controles, as reuniões e as avaliações de fluxo de caixa são contínuos. Então, esse processo aqui não para nunca. E muitas vezes a gente faz sem prestar atenção.
Então, o convite hoje é para que a gente faça esse planejamento prestando atenção, entendendo a importância dessa ferramenta para a sobrevivência da nossa empresa de maneira sadia. A gente não quer só uma porta aberta. A gente quer uma porta aberta e a gente quer um CNPJ com saúde que nos dê dinheiro. Em que a gente consiga trazer pessoas, em que a gente consiga realizar todos os nossos objetivos. Então, o convite aqui é para que a gente já faz, eu sei. Hoje eu não estou falando com ninguém que não tenha conhecimento disso. Mas para a gente fazer isso de maneira constante e da maneira o mais ordenada possível. Prestem atenção no seu plano de ação. Façam revisões. Fiquem de olho naqueles prazos. Entendam as prioridades. Corrijam as prioridades. Conversem com as demais pessoas da sua equipe. Não deixem pequenos atritos ou pequenos conflitos desvirtuarem você do seu foco, que é alcançar aquele resultado que você determinou lá atrás. Acredita no seu potencial e tenha consciência sempre que você fez o seu melhor possível. A gente só consegue fazer o melhor que a gente pode. Então, fica aqui o convite. Vamos fazer nós todos, vamos continuar fazendo nós todos o melhor que a gente pode. Tá bom? Eu finalizo por aqui. Agradeço assim barbaramente a plataforma Prof.E, agradeço barbaramente a Ângela, ao Fernando e ao Marco a oportunidade por estar passando por essa experiência. Não consigo passar para vocês o que está sendo ter essa conversa com todos vocês daqui de dentro desses 2 metros quadrados que eu gosto tanto. Então eu estou juntando 2 coisas hoje que eu amo muito, que na verdade 3 coisas que eu amo muito. Uma são vocês todos, outra é o que eu gosto muito de fazer, e o terceiro é um ambiente que eu prezo e respeito barbaramente, que é a minha casa. Então, obrigada, Prof.E, por me permitir vivenciar isso. E obrigada a vocês, minhas empresas amadas do coração, por estarem comigo até esse momento. Obrigada, Dani, Matheus, Paulo, Adélia. Obrigada por tudo sempre. E vamos em frente. Vamos ver aí o que o destino nos reserva. Um grande beijo para todos. Em cada um dos e-mails irá para vocês um convite para vocês responderem essas perguntas, para vocês trabalharem esse planejamento. Como todos sabem, o meu último dia é quinta-feira que vem, dia 16. Então, eu vou pensar em alguma coisa em que a gente possa otimizar essa construção, e mesmo que eu não consiga avaliar esse material, gostaria que vocês deixassem esse material pronto na sua pasta do parque, para que ele sirva aí de subsídio para as próximas pessoas que vierem. Se for eu, lerei com muito carinho, mas se não for eu, será um material de grande valia para quem virá para acompanhar vocês, tá bom? Um beijo grande, vamos aguardar aí que o delay faça chegar para vocês esse final, e eu amo muito vocês, um imenso beijo, tudo de bom, tá? A gente vai falando por e-mail, tá bom?